votação iniciada, presidente. Retomando, então, os trabalhos da tarde do dia 11 de novembro de 2020. Nós vamos verificar agora, vamos apreciar o item 48 e 49 da relatoria do conselheiro Daniel, recorrente Corella Comercial Limitada, processos que havem iniciado o julgamento no período da manhã desse mesmo dia, né, e, por conta de algumas dúvidas que surgiram, foi dado vistas coletiva para apreciação de todos os conselheiros. Então, o processo retorna agora para que o julgamento seja finalizado. Ok? Doutor Daniel, com a palavra. Presidente, eu revi aqui a apuração do saldo negativo. Se vocês forem, identifiquei onde é que estava a dúvida aí, trazida pelo conselheiro Wilson. Se vocês forem na página 7 do voto, eu reproduzo aí a tabela que foi usada pela DRJ, né, destrinchando no período o que é que foi pagamento, o que é que foi compensação. Vejam que nessa tabela do lado direito, que é o que foi informado do CTF, ele indica aí 3 decompes diferentes, a de final 5313, a de final 0258 e a 6510. A 5313 e a 6510 foram canceladas, tá? Então, ela, dentro do que a gente já decidiu, eu não vou utilizar ela aqui na composição. Eu tinha encaminhado meu voto para considerar as compensações realizadas apenas na DECOMP 0258, tá? Que está controlada no primeiro processo que a gente julgou desse contribuinte. A divergência que estava dando está exatamente nesse valor aí, na parte de compensação de R$13 mil relativos a julho de 2005. A DRJ indicou aí como sendo um valor que foi compensado, parte pagamento em DARF, mas parte compensado na DECOMP de final 6510. Tá? Só que, em verdade, esse foi um equívoco da DRJ. Esse valor ele foi compensado também na DECOMP 0258. Então, eu fui no outro processo, aí estou esclarecendo isso no voto, alterei o voto, e digo que ressalto nesse ponto a existência de pequeno erro material na planilha acima formulada pela DRJ, vez que parte da estimativa de julho de 2005, no valor de 13 mil, também foi compensada na DECOMP de final 0258, e não na DECOMP de final 6510, que eu não estava considerando. Eu cito aí, eu recortei aí a tela da 0258, onde tem a compensação desse valor desse mês. Então, eu refiz a planilha final, tá? Incluindo aí também esses 13 mil, pelo que eu chego aí no final um saldo negativo. Também destrinchei a planilha em estimativa paga e compensada, como a gente tinha conversado aqui, e cheguei aí um final de um resultado de um saldo negativo de R$ 126.926,58 centavos. Então, estou reformulando que é um pouquinho maior do que o valor que eu tinha chegado originalmente. Então, estou reformulando meu voto para dar parcial provimento ao recurso de contribuinte e reconhecer o crédito saldo negativo do ano calendário 2005 no montante de R$ 126.926,58, devendo ser homologadas parcialmente as compensações até o limite do crédito disponível. E é como voto, presidente. Os demais pontos eu já tinha enfrentado, né, no voto. Só um momentinho. 126.926,58, né? Exato, exatamente. Tá ok. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Wilson. Relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não acolher os pedidos de diligência de reconhecimento da prescrição intercorrente no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito saldo negativo do CSL do ano calendário 2005 no montante de R$ 126.926,58 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. É isso, doutor Daniel? Exato. Ok. Deixe-me ver aqui. Estão todos aí, né? Tá.
O item 49, doutor Daniel, também foi iniciado o julgamento na parte da manhã, foi dado vista coletiva para todos os conselheiros. Perfeito, presidente. Só abrindo aqui a planilha. Esse daqui, eu tinha, quando eu estava fazendo a leitura do voto, eu vi que eu tinha me equivocado aqui no valor que eu estava indicando do saldo negativo, que eu estava indicando como valor de saldo negativo o próprio valor das estimativas compensadas que eu estava acatando. O caso é igual ao outro, tem estimativas compensadas, tem deconto cancelada, tem alegação de prescrição, tá? Então o caminho é o mesmo que a gente adotou no outro processo que a gente acabou de julgar aqui, tá? E nos outros também da contribuinte. Só estou abrindo a planilha aqui para ela tá. Nesse caso aqui, o valor das estimativas compensadas, né, excluindo as decomps que foram canceladas, que eu estou reconhecendo, e a DRF e a DRJ não reconheceram nada, é de 159.004,88. Aí, fazendo essa recomposição, levando em consideração a base de cálculo CS, a CS apurada, a estimativa paga e as estimativas compensadas, a gente chega a um valor de saldo negativo de 158.823,53, aproximadamente 10 mil a menos do que o contribuinte pleiteava. Então, presidente, eu estou encaminhando meu voto no mesmo sentido do processo anterior, dando parcial provimento e reconhecendo o saldo negativo para o ano calendário 2006 no valor de 159.004,88 e devendo as compensações serão homologadas até o limite do crédito disponível. É como eu voto, presidente. Tá. Esse valor que você está reconhecendo é menor do que o que consta do... Isso, porque tem umas decomps que é aquela mesma questão do cancelamento. Você falou 158 mil e pouco? Não, 158.823,53. O valor que ele pleiteou de saldo negativo foi 168,011. Tá, joia. A diferença aí são exatamente as decomps compensadas que foram canceladas. Tá, joia. Está esclarecido. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o voto. Doutora Luciana. Com relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho. Também acompanho, então temos por unanimidade de votos não acolher os pedidos de diligência de reconhecimento da prescrição intercorrente no mérito da parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito saldo negativo CSL do ano calendário 2006, no montante de 159.004,88 centavos, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Muito bem. Dando seguimento, nós temos uma questão a ser tratada ainda no item 60, imobiliária Somar, que nós já havíamos apreciado na parte da manhã, tá? Que fique bem registrado. Só que surgiu um esclarecimento de fato, feito pelo conselheiro relator, né? Em que nós achamos por bem reabrir o julgamento desse processo, tá ok? Para que ele possa explicar dar esses esclarecimentos de fato, e que poderiam alterar o resultado do julgamento que nós já havíamos realizado na parte da manhã desse mesmo dia 11, tá? Então, doutor Camerano, por favor, o item 60, imobiliária Somar. Pois não. A questão é que o meu acordo, deixa eu ver aqui onde é que está. É que foi aventado que essa questão que eu trouxe aqui não se aplicaria a termo de indeferimento de opção do Simples Nacional, questão de constar no objeto social uma atividade impeditiva, e quando eu fui pego meio de surpresa, porque realmente não me ocorreu isso daí, porque em nenhum momento foi citado o termo de indeferimento no meu relatório e nem no voto.
Mas, enfim, aí eu procurei, fui lá no processo, realmente lá tem um termo de indeferimento, tem outras telas do Simples, mas não tem nenhuma repercussão nesse litígio, porque eu abri aqui vou relatar para os senhores aqui o despacho decisório. No despacho decisório, olha a conclusão do despacho decisório. Pelo exposto, conclui-se que cabe a exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de julho de 2008, por prestar serviço de corretor e intermediação de negócio. Essa é a conclusão do despacho decisório. Quer ver o seu início do despacho decisório? O despacho decisório é o seguinte: a contribuinte em epígrafe, ou a recorrente, apresentou solicitação de exclusão, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011. A iniciativa do litígio deu por ela, a solicitação de exclusão do Simples, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011. Nós não temos menção nenhuma a termo de deferimento de opção aqui nesse processo. Não existe, senhor presidente. Por isso que quando eu fiquei meio cismado, eu fui lá consultar o processo e realmente não existe menção a termo de deferimento, porque ele não foi objeto de litígio aqui. O que aconteceu foi que o próprio contribuinte solicitou a sua exclusão do Simples, foi feita a partir de 1º de janeiro de 2011. Tanto o despacho decisório como o voto da DRJ, eles indeferem e dizem, não, você vai ser excluído a partir lá de 2008. Por isso que nos embargos, ele fala que não exerceu a atividade, que ele tem outras atividades. Por isso que eu acolhi os embargos da recorrente e, portanto, senhor, eu acho que esse voto ele deve ser revisto sobre esse novo ângulo aqui que eu estou trazendo para o senhor. Com certeza. Agora pelo menos para mim, está perfeitamente entendido, viu, Camarão? E por isso eu vou votar com você, já vou adiantar meu voto, né? Vou votar com você, tá entendendo? E diferentemente daquilo que a gente havia decidido lá na parte da manhã. Bom, mas enfim. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Ok. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator. Doutora Luciana. Eu mantenho o voto acompanhando o relator, presidente. Ok. Doutor Wilson. Para mim, ficou esclarecido, né, o fato de que o contribuinte que solicitou a exclusão do Simples a partir de uma determinada data, né, e o fisco, na verdade, retroagiu um período anterior ao pedido dele. Isso. Como ele já estava no Simples, né, e apesar de estar constando que era impeditivo, seria, nesse caso, como ele já estava no Simples, caberia ao fisco, né, provar que ele estaria exercendo aquela atividade desde aquele período que não foi feito. Então, nesse caso, eu vou refazer o meu voto, vou acompanhar o relator, presidente. Exatamente, doutor Wilson. Essa é a análise perfeita, tá? Ok. Doutora Letícia. Eu já tinha acompanhado o relator e acompanho novamente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também vou com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para deferir a solicitação da recorrente para sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011. Ok? É isso, né, doutor? Isso. Perfeito. Isso. Bom, feitas essas correções, vamos ao item 63, conselheira Luciana. Porto Real. Estou abrindo o voto aqui, presidente. Ok. Esse é um caso de exclusão de Simples por constatação de excesso de receita. No caso aqui, a constatação se deu em decorrência de um auto de infração por omissão de receitas decorrentes da emissão de depósitos bancários sem origem comprovada nas contas correntes da contribuinte. Durante o processo administrativo, ela defende que isso eram meros repasses e reembolsos, mas não conseguiu fazer a prova até o momento da
análise da manifestação de inconformidade continuava dessa maneira, inclusive a própria contribuinte admite, né, que por vários momentos ali ela tentou fazer os levantamentos, mas que estava com dificuldades. Aí, por esses motivos, foi mantida a exclusão dela. Em sede de recurso voluntário, ela, inconformada com o julgamento, né, ela persiste no pedido de reforma de decisão por nulidade e, dessa vez, por dizer que ela havia encontrado alguns documentos ali, que inclusive ela juntou em momento posterior, né, ao protocolo do recurso voluntário. E o que seriam esses documentos? Ela, em aditamento ao recurso voluntário, ela aduz ter a comprovação de depósitos que foram efetuados pela empresa nas contas correntes da Confiança, Agência de Passagens e Turismo, TAM Linhas Aéreas, Rico Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e BRA Transportes S.A., né, todos durante o ano de 2007, e ela vai aqui apontando, né, os valores em que esses depósitos teriam sido realizados. E por esses motivos, né, ela aduz que não haveria excesso de receita e pede a sua manutenção no Simples Nacional. Esse processo havia sido distribuído à segunda sessão, que acabou remetendo ele, declarando sua incompetência, remetendo ele para essa turma. O relatório passou ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele com isso. Conforme relatado, a empresa foi excluída do Simples por meio do ADE Porto Velho número 8, de junho de 2011, por conta de excesso de receita bruta superior ao limite estipulado para permanência no referido sistema simplificado, nos termos do artigo 29, inciso 1º, e artigo 30, inciso 2º, combinado com artigo 16, parágrafo 1º e 3º, e artigo 3º da Lei do Simples. No caso, o excesso de receita bruta, ele foi analisado no processo administrativo 10.240.720.461/2010-11, onde houve a autuação efetiva pela omissão de receita, né, litígio do qual está diretamente relacionado, uma vez que nele o lançamento foi mantido à unanimidade, nos termos do ilustríssimo relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, acórdão 1301-002-728 de fevereiro de 2018. Transcrevo aqui, né, o acórdão que manteve a autuação em decorrência da omissão de receitas, né, originada por depósitos creditados em conta bancária da recorrente, com comprovação parcial. Aqui, por ocasião do voto do conselheiro Fernando, a contribuinte, né, ela também chegou a anexar, em sede de, também como aditivo ao recurso voluntário, os documentos que ela menciona ali, né, como sendo os comprovantes dos depósitos relacionados aos reembolsos das companhias aéreas. E ao esmiuçar esses depósitos, e também os demais elementos constantes nos autos, naquela ocasião, o conselheiro Fernando entendeu, né, por bem já reconhecer uma pequena parte deles como comprovados e excluir da exigência os valores de R$ 3.988,80 e de R$ 1.614,80. Contudo, né, mesmo havendo esse reconhecimento aqui em decorrência dos elementos probatórios que a contribuinte conseguiu anexar aos autos,
Ainda assim, no montante global, a receita, né, bruta, ela continua excedendo a faixa de 2.400 mil reais, que era o limite permitido à época para o ano calendário de 2007. Então, por esses motivos, eu entendo que esse julgamento, ele acaba refletindo, né, o resultado do julgamento da autuação decorrente da constatação de omissão de receita, que acabou, né, levando a constatação também do excesso de receita para a permanência da contribuinte no Simples Nacional. Então, por esses motivos, né, entendo que inexiste causa para a reforma do acordo de origem, razão pela qual o mantenho por seus próprios e acertados fundamentos. No mais, ainda quanto às alegações de ilegalidade e constitucionalidade se estar ferindo princípios constitucionais levantados pela contribuinte, eu as deixo de conhecer aqui em razão da aplicação da súmula 2 do CARF. Por essas razões, se mantém a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos. Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a solicitação do contribuinte, ratificando a sua exclusão de ofício consignada no ato declaratório executivo DRF Porto Velho, número 8, de 10 de junho de 2011. Nego provimento ao recurso voluntário. Aí aqui quanto à parte conhecida, presidente. Tá. Só... Tem conhecimento social, né? Isso. Doutor Camerano. Estou para a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relatora. Doutor Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Mauritânia. Acompanhe a relatora, presidente. Temos por unanimidade de votos, então, conhecer parcialmente do recurso na parte conhecida negar provimento. Negar-lhe provimento. Ok. Só acertar aqui. Item 64 da minha relatoria, recorrente S-Technic, Indústria e Comércio Limitada, EPP. Bom, aqui se trata de uma exclusão do Simples também, por conta de atividade supostamente vedada, tá? É uma empresa, vamos direto para o voto, já na página 7 ali. O que eu digo lá? Os termos grifados identificam a atividade na qual foi enquadrada a recorrente e que motivou a exclusão do Simples. Então, a providência se deu após o recebimento de representação administrativa oriunda da fiscalização do INSS, consubstanciada aos documentos florestais, que alberga o contrato social e diversas notas fiscais de emissão do contribuinte. Recebida a referida documentação, acrescidas as notas fiscais, folha 1933, a autoridade administrativa da Receita concluiu que as atividades envolvidas pela recorrente se subsumiriam no conceito de serviço de manutenção e montagem de equipamentos industriais e comerciais, razão pela qual expediu a ADE de folhas 40. A argumentação da recorrente, desde a impugnação ao ADS, concentra na declaração de que exerce preponderantemente a atividade de produção e comercialização de equipamentos eletromecânicos para entrada e saída de estacionamentos, e não a prestação de serviço de manutenção e montagem de equipamentos industriais e comerciais. Também alega que as atividades por elas desenvolvidas prescindem de funcionários para os quais se exija a habilitação profissional legalmente exigida, não possuindo em seu quadro colaboradores nenhum profissional da área de engenharia, ainda que os serviços prestados por ela restaram realizados, e ainda que os serviços prestados por ela restaram realizados em equipamentos de sua própria fabricação e comercialização, e não em outras máquinas e equipamentos de uso específico, como constaria no ato declaratório de exclusão. Bom,
A decisão recorrida negou provimento à impugnação e apertado da síntese nos seguintes termos. E aí está as razões da decisão recorrida. Tá? Que, em suma, foi considerar que a atividade de montagem, manutenção e assistência técnica de equipamentos eletrônicos são atividades típicas de engenheiro. Tá ok? Eu estou decidindo isso aqui fundamentalmente com base no disposto na súmula 5.7. Tá? Vocês podem ver mais à frente. Tá? O que diz a súmula 5.7? Que a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou permanência da pessoa jurídica no Simples Federal. Tá? Estou decidindo com base nisso aqui e com base no fato de a fiscalização não ter empreendido qualquer procedimento com vistas a verificar se a atividade desenvolvida efetivamente pela empresa prescindia da utilização de um engenheiro, tá? ou profissional assemelhado. Simplesmente eles receberam a representação do INSS, as notas fiscais que vieram de lá, o contrato social, tá? E concluíram que a empresa, né, de acordo com aqueles documentos que tinham, que tinham à disposição, realizar a atividade de manutenção de máquinas, tá? Presumiram que ela deveria ser excluída do Simples. Então, para não perder muito tempo, né, eu estou dando provimento ao recurso e votando pelo cancelamento do ADE, tá, para determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Federal, retroativamente à data de 1º de janeiro de 2002. Se vocês tiverem alguma dúvida... É a aplicação da súmula, né? Fundamentalmente sim, Nelson. Fundamentalmente sim, tá? Mas, como eu falei, né, acrescido do fato de que não houve por parte da fiscalização a comprovação que ele efetivamente tinha e prescindia da utilização do serviço profissional de engenheiro dentro dos seus quadros funcionários, tá? Aliás, foi uma alegação da contribuinte, olha, não tem nenhum engenheiro na minha empresa. Apresentou aqueles registros lá da RAIS, do INSS, e realmente não tinha. Tá? Tá ok? Estou camerando. Senhor presidente, 2002? Exatamente, doutor Camerano, 2002. Jesus, socorro. Processo é de Senhor presidente. Processo é de 2004, senhor Camerano. Pois é, eu estava vendo aqui, o senhor colocou lá na sua pasta 2004-30, né? Aqui no voto é 2003-58. Só para o senhor ficar esperto aí para ver aí se não tem algum problema aí no processo. Na numeração, entendeu? Tá ok. Vou dar uma verificada. Isso, eu voto com o senhor, voto com o relator, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator. Então, temos por unanimidade votar pelo cancelamento do ADE número 54, de 21 de setembro de 2004, ditado pela Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, e determinar a inclusão da contribuinte no Simples Federal retroativamente à data de 1º de janeiro de 2002. Ok? Passemos, então, ao item 65, conselheiro Nelson, recorrente GEM, Indústria e Comércio de Equipamentos para Automação Industrial Limitada. É o processo 10.805, 723, 254, 2015, 82. É processo de exclusão de ofício do Simples Nacional. Mas já adianto de plano que o recurso é intempestivo. Que espetáculo. Vamos lá no voto, então? Faz tempo que eu não pego um recurso assim, sabe? Estou com saudade. Tive uma sorte.
Deveria vir um lote cheio, né? Então, no meu voto, no caso em tela, como já mencionado, restou caracterizada a inobservância do prazo legal para a interposição do recurso. Isso é folha 8. A contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância no domicílio tributário eletrônico, 24 de janeiro de 2017. Terça-feira, sim. Folha 57, conforme excerto que colaciona aqui. E aí tem um termo de abertura de documento, comunicado, o contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data de 24 de janeiro de 2017, pela abertura dos arquivos digitais, correspondentes no link do processo digital no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, portal ECAC, através da opção Consulta Comunicados, Intimações ou Consulta de Processo, os quais já se encontravam disponibilizados desde 5 de janeiro de 2017. Então, ele quase ficou um mês lá na caixa, né? Caixa postal. Acórdão de manifestação de inconformidade. Contribuinte, GEM, Indústria e Comércio de Equipamentos. Data de emissão, 24 de janeiro de 2017. Entretanto, o recurso voluntário foi apresentado apenas em 2 de março de 2017, quinta-feira, cujo excerto colaciono, né? 2 de março de 2017, 21 horas e 33 minutos, foi registrada a solicitação de juntado de documentos ao processo citado acima. Essa solicitação envolve documentos abaixo: recurso voluntário e documentos comprobatórios. A contagem aponta o dia 23/2/2017, quinta-feira, como data fatal para a apresentação da peça recursal, o que, no caso, não foi observado, pois foi apresentada as razões do recurso somente em 24 de janeiro de 2017. Ou melhor dizendo, aqui tem um erro de gráfico aqui. 24 de janeiro de 2003, de março. Porque lá no relatório tem a data da apresentação. Ciente desse deciso, em 24 de janeiro de 2017, terça-feira, no domicílio eletrônico, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/3/2017, quinta-feira, cujas razões, em suma, são as mesmas apresentadas na instância ACOR, né? Então, prosseguindo. A contagem do prazo aponta o dia 23/2/2017. E o recurso foi apresentado em 2/3/2017. Aqui está errado, mas é 2/3/2017, conforme a tela já colacionada acima, né? Ou seja, numa terça-feira, e isso representa 7 dias de atraso. Portanto, trata-se de recurso apresentado a destempo. A não observância do prazo legal para interposição do recurso voluntário impede o seu conhecimento, na medida em que a tempestividade constitui um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Então, voto no sentido de não conhecer do recurso, é como voto. Ok. Então, ali onde que está, ali no terceiro parágrafo de cima para baixo, do fim para cima, da parte final para cima, lá é 2/3/2017. Terça-feira, ou seja, 7 dias de atraso. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho, presidente.
Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutora Moritânia. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso por sua intempestividade. E com isso, senhores e senhoras, a gente encerra a pauta da tarde do dia 11 de novembro de 2020, ok? Eu pediria o apoio que parasse a gravação, por gentileza.